Fala, meus amigos, começando mais um Resenha 87 para vocês. Eu sou Caio Bianchi. Eu queria vir falar um pouco sobre o que aconteceu depois no pós-jogo entre Inter e Palmeiras, no empate de 1-1, e o Abel Ferreira, que deu uma entrevista bombástica. Verdade, o Abel Ferreira ontem, ele realmente voltou a ser aquele Abel Ferreira de antigamente, né? Mesmo ganhando ou perdendo, o Abel de vez em quando soltava suas patadas e ontem ele bateu mesmo, foi para cima dos jornalistas. E em algum momento eu achei que ele não foi legal, não foi educado com a menina lá, que fez a pergunta dos 300 jogos da comissão técnica dele, falando que isso não era no momento. Achei, achei que não deveria dar aquela resposta, mas tudo bem. Mas eu pontuei algumas coisas aqui da entrevista do Abel, eu até escrevi, né? E aí ele fala da baixa de rendimento do elenco. Eu acho uma coisa, eu acho engraçado uma coisa. Vamos lá. Uma coisa é o lado do ser humano, né? O lado humano da pessoa. Mas eu acredito que o Palmeiras, quando os jogadores que estão no Palmeiras, eles, pô, você tem que ter na cabeça que você joga no Palmeiras, você foi campeão, né? Desde 2015. Não são esses jogadores, são alguns que estavam lá, mas por exemplo, você tá dentro, você tá no Palmeiras, cara, você tá num grande clube. E aí o Abel ele cita a baixa de rendimento por algumas propostas milionárias que os jogadores podem ter tido e a cabeça ficar meio bagunçada porque o jogador teve a proposta e aquilo acaba acabando o rendimento do jogador. Beleza, concordo com o Abel. Isso é normal em qualquer situação, vamos dizer assim. Mas só que o jogador, quando ele veste a camisa do clube, quando ele vai entrar no campo, eu acredito que o jogador ele tem que ter, no mínimo, no mínimo, vontade de jogar. E eu vou falar para vocês por quê a vontade de jogar. Não é que jogadores não estão tendo vontade de jogar. Sim, os jogadores estão tendo vontade de jogar. Só que o Gabriel Menino, ele já não joga faz tempo. O Gabriel Menino, ele anda em campo, muitas vezes ele quer dar chapéu, muitas vezes ele quer dar canetinha, e a fase do Palmeiras não permite que o time tenha esse luxo, não permite que o time faça isso dentro de campo. A fase do Palmeiras é jogar o arroz e feijão e ganhar o jogo, não perder. Essa é um ponto, esse é um ponto. Esse é o Gabriel Menino. Agora, outra coisa que eu quero falar é o Richard Rios, que voltou, fez aquela Copa América simplesmente surpreendente, jogando muita bola. Só que o Richard Rios voltou da Copa América e no Palmeiras não jogou nada, não apresentou nada. O Richard Rios parece que o futebol dele ficou na Copa América. E o que se tem que entender, o torcedor do Palmeiras, quando esses caras são criticados, não é que você não gosta do jogador, não é que você não quer o bem do jogador. Sim, eu quero o bem do jogador e eu tenho certeza que todos os torcedores do Palmeiras também. Eu quero ver o Richard Rios com o futebol que ele teve na Copa América. Só que eu não quero, o que o torcedor do Palmeiras tem que entender e o próprio Richard Rios é que na seleção da Colômbia o Richard Rios era lá o suprassumo do time, ao lado do James Rodrigues, ao lado de outros jogadores. O Richard Rios ele veio para cumprir uma função no Palmeiras e ele tem que cumprir aquela função. Não adianta o jogador se jogar lá para frente e esquecer de fazer a função dele. Isso aí é um ponto que tem que ser dito, porque muitas vezes as pessoas falam: porra, mas o Richard Rios dá caneta, faz isso, faz aquilo lá lá na Copa América, né? Fez isso, fez aquilo, e aqui no Palmeiras. Não, muitas vezes ele tem que cumprir a função dele, já cumprindo a função dele, tá ótimo. Então, isso é ponto final do Richard Rios. Vamos ver se ele se recupera, porque a gente precisa sim do Richard Rios em uma boa fase, até para melhorar o time do Palmeiras. E outra coisa que eu quero falar, que foi uma parte da entrevista do Abel, que ele fala sobre eu sei quem são as pessoas que estavam lá dentro na suposta invasão
do CT. Eu vou voltar, eu vou falar suposta invasão porque a própria polícia, o próprio delegado declarou que não teve invasão, não teve quebra-quebra, não teve nada. E as imagens estão na internet aí para todo mundo ver que realmente não teve nada. Se é certo ou errado, aí eu vou voltar a repetir. Se está certo ou se está errado. O jogador ir lá e entrar dentro do clube, isso vai de cada um. Eu tenho a opinião que, por exemplo, os caras foram lá para conversar, tá certo? Então, eu acho que não tem problema. Muita gente acha que é várzea, muita gente acha que, pô, sai tumultua o ambiente. Eu concordo com vocês, eu concordo com todo mundo que pensa diferente do que eu penso. Para mim, tranquilo. Só que o Abel, ele tem que entender uma coisa. Ele falou sobre a Leila ser muito forte e ele falou sobre os torcedores. Eu sei quem são essas pessoas que entraram lá. E eu queria só deixar um recado aqui pro Abel. Eu sei que não vai chegar, mas de alguma forma é a minha forma de se expressar e falar para você que está assistindo esse vídeo. Abel, esses torcedores que foram lá são os mesmos que cantam seu nome quando entram quando você está quando tá no estádio. Esses torcedores são o mesmo que grita o nome do elenco. Esses torcedores são o mesmo que fazem o corredor verde quando o Palmeiras precisa e quando o Palmeiras vai para uma decisão muito importante, como essa de quarta-feira contra o Flamengo. Esses torcedores, Abel, eles são aqueles que fizeram a caravela no final do Campeonato Paulista, que você se emocionou e que você chorou. Esses são os torcedores que você está falando que sabe quem é essas pessoas que estavam lá. Então, eu acho, Abel, que você não deveria ir no barulho, principalmente. Eu acredito que você foi muito no barulho do que a Leila falou. E eu acho que isso é uma briga entre a presidente e a torcida organizada. Eu acho que você tem que ficar a parte disso, até por você representar muito para esses torcedores, para mim, para torcedor comum, para qualquer torcedor. Então, não entra nessa não, porque esses torcedores são os mesmos que apoiaram, são os mesmos que tiveram lá, fizeram a caravela. Esses são os mesmos, Abel. Esses são os mesmos torcedores que estavam lá no CT. E a outra coisa que eu quero falar foi uma parte da entrevista onde ela pergunta sobre os 300 jogos da comissão técnica dele. Ele meio que dá uma patada nela, não achei legal, achei que não foi em bom tom, mas isso aí já foi, passou. E a outra coisa que eu quero falar foi no programa do Beija, lá no Domingol da CNN do Benjamin, que ele teve aquela entreveiro com o Gabigol, falando que o Gabigol estaria assinado com o Palmeiras. Parecia que tinha acertado com o Palmeiras, não assinado, mas estaria acertado com o Palmeiras. Ele teve uma briga lá no Twitter com o Gabigol. E ontem, no programa de ontem, no Domingol, ele reafirmou que o Gabigol tem sim um acerto com o Palmeiras. Tá? Ele reafirmou isso, falou que o Gabigol tem sim um acerto com o Palmeiras. Inclusive, é claro que o Gabigol não vai confirmar isso. Eu acredito até porque senão o cara não ficaria mais tranquilo lá no Rio de Janeiro. Mas aí é esperar se é uma boa ou não, é opinião de cada torcedor. Mas o Beija trouxe essa explicação aí, falando que o Gabigol estaria assim acertado com o Palmeiras. E aí vamos ver pro final do ano, aí já são outros 500. E uma coisa que eu queria destacar aqui foi realmente esse negócio da torcida. Vou sair um pouco da tela aqui, vou ficar aqui. E aqui, ó, o Abel coloca: para os que não querem entender quem que são contra o Palmeiras pelo passado recente de toda a sua história. E aí eu acho que o Abel, ele compra essa treta realmente da Leila com a torcida, que torcedores de verdade, torcedores de mentira, isso é uma bobagem, porque todo palmeirense é torcedor, e o torcedor que se acostumou a ganhar nesse passado recente. É por isso que a gente não quer ver o Palmeiras jogando o que jogou contra o Flamengo lá no Maracanã. É só isso, Abel. Avante palestra, é os porcos na área, e curte, compartilha, comenta, dá uma força, o canal é novo, a gente vai para cima trazendo conteúdo do Palmeiras aí sempre. Valeu. Avante palestra.